fato, no geral, das equipes não terem conhecimento básico sobre o manejo desses pacientes hospitalizados ou não saberem da importância, não darem a importância de fato à nutrição, tá? Parece assim um pouco redundante que eu tô falando, a falta de conhecimento, mas de fato é, né? Hoje a gente tem grandes incentivos de empresa, de rações, né? De ração, e que vai lá nos hospitais e oferta os alimentos e dá treinamento. Então, o que falta de fato é saber usar aquele alimento, né? Sim. Porque bons alimentos para nutrição integral nós temos. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 86% de vocês que assistem aos nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Ela ajuda o canal a crescer e permite que a gente continue produzindo episódios cada vez mais relevantes e interessantes para você. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. Pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Pet Food Podcast. Eu sou Ricardo Souza Vasconcelos e serei host de hoje no nosso episódio para falar sobre o tema nutrição de animais hospitalizados. E para tratar desse tema tão relevante na área de nutrição, eu tenho o prazer de chamar aqui com a gente, né, a médica veterinária e nutrologista Tamires Evaristo, que atua como consultora em clínicas e hospitais veterinários e no suporte nutricional de pacientes críticos. E ela vem trazer para a gente um pouco aí sobre a experiência, né, do suporte nutricional para animais hospitalizados, para todos nós, para que a gente tenha uma conversa aí e a gente aprofunde um pouco nosso conhecimento aí a respeito desse tema. Seja muito bem-vinda, Tamires. Muito obrigada, pessoal, né? É um prazer estar aqui. Já tive o prazer de ter aula com o professor Ricardo. Então, é muito importante para mim estar aqui falando de um assunto que é tão importante e pouco falado, né? E que é minha área de atuação. Legal, Tamires, e é um prazer nosso aí estar aqui com você e com certeza vai passar a sua prática aí, né, o seu conhecimento prático aí pra gente, tá? Perfeito. Tamires, só para a gente começar a nossa conversa, você pode falar um pouquinho pra gente aí da sua trajetória, né, nessa área aí de nutrição clínica aí de cães e gatos? Sim, perfeito. Então, pessoal, eu sou médica veterinária. Eu sou formada em 2020, né? E na graduação, eu já percebi a minha inclinação a gostar, né, de nutrição e de ver a importância. Desde o início da graduação, eu já estava muito inserida em clínicas veterinárias, né? Então, começou a acender realmente luzes na minha cabeça e de pensar que a nutrição realmente ela fazia parte tanto da manutenção da saúde, crescimento dos indivíduos, acompanhavam muitas cadelas e gatas prens, né? E percebi que precisava de um olhar especial dos médicos veterinários para nutrição e que, infelizmente, aqui no Ceará, a gente tem uma realidade de não ter a nutrição como base, né, ali lá na graduação. No geral, nós temos nutrição de monogástricos, né, e de ruminantes, mas nós vemos muito pouco cães e gatos e praticamente nada de nutrição. Então, isso foi me dando uma luz e despertando curiosidade, né? Então, no sexto semestre, eu já comecei a fazer cursos, fazia curso online, né? Procurava alguma forma de realmente entender sobre a área, sobre nutrição. E quando eu cheguei no meu último estágio, eu percebi que os pacientes hospitalizados, eles precisavam de uma atenção ainda mais especial e que são os pacientes, aliás, é a área da clínica médica, né, mais esquecida. É a nutrição clínica dentro lá do hospital, no paciente crítico e hospitalizado. E aí, né, surgiu o interesse, comecei a ir atrás, fazer curso, até que abriu a primeira pós-graduação de um instituto, né, de São Paulo, Instituto IEP Ranvier, e eu fui aluna da primeira turma, concluí, né, e tive a oportunidade de trabalhar durante 3 anos e meio responsável
né, dentro de um hospital daqui do Ceará, um dos maiores hospitais, como responsável pela nutrição dos hospitalizados. Então, eu vivi na prática isso, né, durante quase 4 anos, diariamente, passagem de sonda, cálculo de caloria, alimentação enteral, parenteral. E hoje eu consigo, né, trabalhar exclusivamente com nutrição e consigo, né, também prestar consultoria para hospitais, né, que não têm esse serviço de nutrição, mas que gostam, né, de especializar o hospital, de deixar a internação um pouco mais completa para prestar um suporte, né, especial para esses pacientes. Então, o resumo da minha trajetória é esse. O Pet Food Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na nutrição de pets. Bionatural Prime, nutrição que vem da natureza. Biorigem, sua parceira estratégica em ingredientes naturais derivados de levedura para palatabilidade. Grupo BR Render. Fazemos juntos o produto para atender você, cliente. Alga Prime DHA da Corbion, o primeiro ômega 3 à base de microalgas produzido no Brasil. Agora, adicioná-lo à alimentação pet está mais fácil do que nunca. Não, interessante. A realidade sua, na verdade, é uma realidade nacional, né? Que a gente tem pouca formação nessa área, né? Mas o importante é isso, né? Que se busque, né, essa especialidade, esse conhecimento aí mais aprofundado após o término dos cursos aí, né? E felizmente a gente tem oferta aí de bons cursos aí de pós-graduação, seja lato sensu ou estrito sensu aqui no Brasil, né, Tamires? Uhum. Mas vamos lá então, começando com a nossa conversa aqui, né? É uma resposta que lógico, você tem na ponta da língua aí, nós nutricionistas aí, a gente sabe da importância disso. Mas só para esclarecer para todos, né? Por que o suporte nutricional ele é tão fundamental assim para animais hospitalizados, né? Que é o nosso tema de hoje. Pessoal, assim, a nutrição, ela tem um papel fundamental na manutenção da vida, né? Todos nós sabemos disso. Mas quando nós estamos falando de um paciente hospitalizado, é aquele paciente que normalmente ele já chega no hospital sem o interesse pela comida, né? Pelo alimento. Toda e qualquer doença em um cão ou um gato, um ser humano, pode causar anorexia, né? Que é a falta de interesse pela alimentação. E é aí que entra o maior desafio, porque o paciente não quer comer, não significa que ele precisa comer, né? A nutrição é base, ele não vai comer quando ele melhorar, ele precisa comer para melhorar, né? Se é um paciente que fez um procedimento cirúrgico, a nutrição vai auxiliar em reparação tecidual, né? Proteína vai auxiliar aí na reparação tecidual. Se é um paciente que tem distúrbio gastrointestinal, vai precisar repor, e são com os nutrientes vindos do alimento, né? Então, a nutrição, ela é base. Na realidade, ela é parte do tratamento, né? Assim como o tratamento medicamentoso, né? Medicações, suplementações, a nutrição, ela é parte do tratamento também. Então, ela deve ser levada, né, a sério e ser levada em consideração, assim como qualquer outro tratamento. Sim, importante, né? E como que você tem visto hoje, assim, na prática sua, né? Você atende aí na sua região, né? E como que você tem visto, né, a conduta dos médicos veterinários com relação à nutrição hoje, né? Como você avalia aí que ela tem sido executada, o que pode melhorar, o que tem sido satisfatório? Essa pergunta realmente é muito importante, né? Porque por mais que a nutrição esteja ganhando um espaço especial, né? Um espaço vem crescendo no mundo da clínica médica de cães e gatos, né? Falando em especial aqui no Ceará, porque realmente cada região tem suas particularidades, né? Ainda assim, a gente vê uma falta de conhecimento, e essa falta de conhecimento leva a erros que podem ser evitados, né? Então, assim, a falta de conhecimento faz com que as pessoas encaminhem muito depois, né? Que o paciente
já tem um quadro de caquexia, uma perda de massa muscular muito importante, ou muitas vezes, né, médicos veterinários não conseguem identificar que aquele paciente precisa de um suporte nutricional, uma intervenção mais rápida. Então, essa falta de conhecimento, infelizmente, retarda, né, atrasa um pouco a melhora do quadro clínico do animal. Então, por mais que esteja melhorando com os anos, ainda assim, a gente precisa, né, ter os olhos atentos e falar sobre nutrição de hospitalizado e paciente doente, paciente crítico, né? Sempre que eu sou chamada para dar uma aula, uma palestra, eu sempre falo sobre o mesmo assunto. Porque além de ser minha área de expertise, a área que eu mais gosto, é uma área que eu vejo que é defasada, né? As pessoas, os veterinários, infelizmente, eles preferem não entender um pouco mais sobre o assunto, porque tem ali o nutrólogo que ele pode encaminhar e pode trabalhar, mas tem muitos, né, um manejo muito importante que o clínico geral, né, e qualquer outra especialidade consegue manejar e evitar certos problemas por conta de desnutrição. Há quase 40 anos, o Grupo BR Render atua no setor de subproduto animal para gerar valor para você, nosso cliente. Nossa missão é fortalecer toda a cadeia produtiva, entregando produtos de qualidade comprovada que geram produtividade, sustentabilidade e resultados consistentes. Seja em nutrição animal, energia renovável ou soluções ambientais, estamos sempre ao seu lado. Conte com a gente. E a nutrição, ela às vezes demora, né, a vir o suporte, né, porque primeiro, muitas vezes as pessoas, né, o próprio tutor, ele demora a levar o animal na clínica, né, e depois, às vezes, a questão do médico veterinário iniciar o tratamento, né, sem o suporte nutricional, esperando uma melhora, né, e isso aí acaba, às vezes, não vindo e o paciente fica mais um tempo aí, muitas vezes, sem o suporte, né. Isso. E é nessa hora que entra, né, a questão do que você é acionada, né, justamente para dar esse suporte ou essa assessoria, né, em nutrição aí para as clínicas, né? Isso. Sua casuística, Tamires, quais são os principais motivos aí, né, que levam, né, os médicos veterinários a, a chamarem você para prestar o serviço aí nas clínicas? Certo. Atualmente, a minha maior casuística é a obesidade, né? Realmente está crescendo cada vez mais o número de animais obesos, cães e gatos. E, em seguida, eu posso dizer que pacientes oncológicos, né? Pacientes com câncer. Crescendo o número de animais idosos, então a quantidade de paciente com câncer, infelizmente, vem aumentando, né, por conta dessa sobrevida que esses animais vêm tendo ao longo dos anos, e animais nefropatas, né, doença renal crônica já avançada, e normalmente, né, nessas horas, nos piores momentos que os tutores e até mesmo os médicos veterinários, eles têm um olhar atento e falam, não, esse animalzinho está precisando de um suporte nutricional, né? Quando ele começa a perder muito peso, o paciente oncológico, ou quando ele para de comer aquele alimento comercial, então nós somos, né, chamados para formular a dieta caseira, então principalmente oncológicos e nefropatas. Legal. Então, você atende os extremos, né? Você atende desde o que está com excesso de peso lá, isso, até aquele, né, que é acionado pelo outro extremo ali, que é a questão da caquexia, né? Exato. E vamos falar, então, um pouco, acho que da obesidade, né? Dentro dos atendimentos aí que você faz. E hoje a gente tem uma prevalência, né, de obesidade muito alta no mundo inteiro, né? Quando a gente vê os dados históricos lá desde a década de 70, né, em países desenvolvidos, né?
até os dias atuais, a gente vê que a prevalência de obesidade, ela praticamente não diminui, né? Ela, pelo contrário, né? Ela foi aumentando ao longo do tempo e hoje a gente tem, até no Brasil aí, animais com sobrepeso e obesos aí próximo de 40%, Sim. 50%, né? Depende da região. Quais são os maiores desafios aí no tratamento da obesidade que você tem encontrado aí na prática? Na prática, o meu maior desafio, infelizmente, acaba sendo tutor, né? Essa humanização, eu acho que isso é unanimidade entre veterinários que trabalham com nutrologia. Uhum. Infelizmente, a humanização, o fato de que eu amo o meu animal alimentando o meu animal, né? Eu vou mimar dando petisco, dando comida, e essa humanização às vezes faz com que o tutor ele não consiga discernir, por exemplo, o que é bom para ele, mas não é bom para o animal também. Um exemplo, né? Eu como uma banana inteira, eu sempre dou esse exemplo, eu como uma banana inteira no meu lanche 10 da manhã. Então, o tutor, ele dá uma banana inteira para um animalzinho de 4 quilos, mas eu tenho, né, 57 quilos, e aí eu sempre falo, você entende como é discrepante, né, a diferença? Então, infelizmente, a humanização, a falta da prática de exercício físico, né? Animais de apartamento também, a urbanização fez isso com os animais, então animais que não praticam tanto exercícios, né? E que a gente precisa fazer esse programa de perda de peso sem ter o auxílio do gasto de energia, que contribui também, né? Exato. Então, esse é um grande desafio no paciente obeso. Legal. E quando a gente olha para o contrário, né, que você falou, né, uma casuística grande aí de pacientes oncológicos, né, e com doença renal crônica, né? Eu imagino que o grande problema aí, ele seja justamente aquele outro extremo, né? Ninguém sabe mais o que fazer para aquele animal poder comer Isso. ou qual a via, né, de alimentação aí mais indicada no caso, né? E é isso mesmo que você encontra? Quais são os desafios aí nesse tipo de paciente? Isso. O primeiro ponto é que quando o tutor recebe o diagnóstico de doença renal crônica, que ele sabe que é uma doença que é progressiva, ou ele recebe o diagnóstico de câncer, ele já pensa em final da vida. E se ele pensa em final da vida, é aquele momento que ele pensa em dar a melhor qualidade de vida para os animais. Então, Uhum. essa qualidade de vida passa por uma boa alimentação, né? Uhum. Mas quando eu recebo esses tutores, infelizmente, o geral, né, a maioria, não é nesse momento, no primeiro diagnóstico, é quando o animal já para de comer. Porque realmente as duas doenças vão causar efeitos deletérios, né? Que vão causar efeitos de anorexia, essa falta de interesse é o normal da doença, digamos assim, ela é efeito da doença. Então eu recebo esses animais com anorexia, falta de interesse pelo alimento, e os tutores procuram para que a gente consiga ver meios de estímulo, uma troca de um alimento para um alimento mais palatável, ou até mesmo para tentar dar suporte também às outras alterações que vêm juntos, né? Que vão acompanhar o câncer e a doença renal. Porque, infelizmente, tem animais que têm câncer e doença renal, câncer e outras doenças, né? Sim. Não sei se eu respondi tudo, né? Se Não, faltou responder alguma coisa. sim, nós temos alguns episódios, né, específicos aí sobre essas doenças, né? É mais uma ideia geral mesmo para saber os principais desafios aí que você tem verificado na prática, né? Aham. E, e eu imagino, né, quando a gente fala aí de nutrição de animais hospitalizados, né, Tamires, a gente tem, são pontos importantes aí, por exemplo, no suporte, por exemplo, a via de alimentação, né? A outra questão é qual alimento oferecer, né? E a outra, que é um desafio muito grande também, é o que deve ter nesse alimento, né? Qual o perfil nutricional, os nutrientes, né? Os nutracêuticos, por exemplo, que devem estar presentes e tudo mais. E assim, a gente sabe que, como você mesma colocou, os médicos veterinários, eles
nós não temos formação, né, durante a graduação aí para já sair prontos aí com relação a isso, né? E o clínico geral mais difícil ainda, porque é uma pessoa que atende tudo, né? O que você tem visto hoje, assim, que seria a maior limitação, né, no suporte nutricional, nas clínicas em geral, né? E o que você acredita que pode ser feito aí para a gente ir vencendo essas dificuldades atuais? Tá, a maior limitação nas clínicas veterinárias, o primeiro ponto é realmente saber lidar com nutrição, né? Que, como eu falei, é o desafio do médico veterinário generalista ou intensivista. O intensivista mesmo, ele ainda tem uma noção bem melhor de nutrição, cálculo de caloria no geral, é o que eu vejo, né? Já trabalhei com bons intensivistas e, no geral, eles sabem, né, calcular. Mas o manejar esses pacientes hospitalizados é o mais importante, sabe? É a maior limitação que eu tenho de fato. Você manejar um paciente hospitalizado, você tem que ter a nutrição, você tem que ter a sabedoria, o conhecimento básico sobre intensivismo também, né? Saber em que momento você pode alimentar, aferição de pressão, aferição de temperatura. Tem alguma medicação que impede esse paciente de se alimentar agora? Precisa ser jejum? Não precisa? Então, infelizmente, a falta de conhecimento de fato é meu maior inimigo quando eu vou treinar equipes, por exemplo, ou atendo algum paciente dentro de uma hospitalização. Porque hoje a gente tem alimentos comerciais excelentes, né? Muito bons mesmo, assim, e que a gente consegue, com conhecimento de nutrição, de cálculo de caloria, manejo, utilizar muitos alimentos, sabe? Sim. Uhum. Então, a minha maior limitação, de fato, é o fato, no geral, das equipes não terem conhecimento básico sobre o manejo desses pacientes hospitalizados ou não saberem dar importância, não darem importância de fato à nutrição, tá? Parece, assim, um pouco redundante que eu tô falando, a falta de conhecimento, mas de fato né? Hoje a gente tem grandes incentivos de empresa, de rações, né? De ração, e que vai lá nos hospitais e oferta os alimentos e dá treinamento. Então, o que falta de fato é saber usar aquele alimento, né? Sim. Porque bons alimentos para nutrição integral nós temos, certo? Faltam essa dificuldade, às vezes ela vem nesse bloqueio justamente pela falta de formação, né? Mas como você mesma colocou, hoje as empresas têm dado um suporte, né, Sim. para que o clínico ele consiga trabalhar de forma prática, né, a nutrição ali, né? E eu acho que o caminho seria esse, então, né? Mais uma questão de educação, de levar a informação e facilitar o trabalho, né? Isso. É aquele negócio, na hora, né, de necessitar de um especialista, tem o nutrologista ali, né, o nutricionista, mas para fazer o beabá, para fazer o básico, né, todo médico veterinário ele deve ter essa formação mínima que é Sim. justamente para poder Exato. ir no suporte, né? Legal. Exato. E vamos lá então falar um pouquinho da sua do seu diferencial, que é justamente esse suporte aí que você faz na rotina, né? Eu acredito que a nutrição enteral aí seja, né, o fundamental, seja o animal que faz o consumo voluntário de alimentos, seja aquele que necessita de uma alimentação forçada, ou aquele que necessita de uma alimentação por sonda, né? Mais Isso. específica, né? Falando aí sobre as sondas, né? Você poderia comentar um pouco para a gente, né, de quando há indicação do uso de sondas aí, seja para felinos ou caninos, né? Perfeito. Na anamnese, né, na consulta geral, se o paciente está ali no consultório ou ele chegou de emergência, de urgência, está internado,
é importante fazer um inquérito nutricional, né, para o tutor. Então, o paciente está comendo? Sim ou não? Se ele está comendo, quanto que ele está comendo, né? Que é muito importante, porque se um paciente precisa comer, um exemplo, 50 gramas da ração X e ele come 10 gramas por dia, algo estranho, né? Tá comendo um quinto do que ele precisa, então o inquérito nutricional no primeiro momento é o mais importante. Está comendo ou não? Quanto que está comendo? Quantas vezes ao dia está comendo? O que está comendo? Também é muito importante. Então, esse inquérito, ele é a base, porque se um paciente chega, o que no geral, né, a indicação se o paciente está uma média de 72 horas em hiporexia, ele reduziu, né, o interesse pelo alimento, e essa redução, ele está recebendo ali uma média de 70% e 70% somente do que ele precisa, é um paciente que já tem indicação de sonda. Olha só, antigamente a gente ouvia que cão pode passar dias sem comer, né? Gato tem lipidose hepática, mas principalmente cão, então os tutores esperavam muito tempo e os próprios veterinários falavam: deixe que quando sentir fome vai comer. Mas 72 horas com uma ingestão reduzida já é um indicativo de passagem de sonda. Mas quando a gente já recebe um animal que está de 24 a 48 horas sem receber alimento, sem interesse de receber o alimento, já é um indicativo de sonda também, entende? Então, de modo geral, se o paciente reduz ou deixa de comer, é um alerta para que a gente possa fazer uma intervenção nutricional, que seria a indicação das sondas, né? Sim. Que a gente pode escolher a nasogástrica ou a esofágica, tá? Que são as duas que nós mais utilizamos, tanto para cão como para gato. E qual que é mais comum na sua casuística aí você aplicar? A nasogástrica ou nasoesofágica ou a esofágica? No geral, eu passo mais nasogástrica, nasoesofágica, né? Porque é um procedimento que não precisa de anestesia. Então, é um procedimento que a gente consegue intervir de uma maneira mais rápida. Então, é um paciente que está realmente inapetente, ele não tem condição naquele momento de ser anestesiado, né? Porque a esofágica precisa de sedação, precisa de anestesia para que seja passada. E é um paciente que provavelmente precisa de um período curto de uma alimentação, nós conseguimos tranquilamente passar a nasogástrica ou a nasoesofágica. Mas se é um paciente que você já identifica naquele momento que está um período prolongado sem se alimentar, perdeu peso de forma progressiva, né? E precisa de um aporte nutricional especial a longo prazo, é um paciente que a gente vai indicar a esofágica, tá? Uhum. No geral. Então, sobre essa questão aí da nasogástrica ou nasoesofágica, né? Quando a gente... Vamos imaginar aí um felino, né? Que ele tenha entrado num quadro de lipidose, né? E que você opte aí, por exemplo, para iniciar com a sonda nasoesofágica. Uhum. Será que o veterinário ele tem um certo receio de utilizar essa via em função das dificuldades com as dietas, né? Aí, se você puder comentar um pouquinho para a gente, quais as opções dietéticas que a gente tem para esse tipo de suporte enteral, eu acho que seria bem prático aí para a gente poder esclarecer um pouco também, né? Perfeito. O senhor falou, eu só não entendi muito bem, perguntou sobre a nasogástrica ou, no geral, as sondas? A nasogástrica. Nasogástrica. Exato. Tá, então vamos lá. No primeiro momento, quando a gente recebe um animal com lipidose hepática, a gente precisa entender que o tratamento, ele é comida. O animal precisa comer, né? Às vezes, o veterinário, ele se atenta e se prende muito. É lipidose, então eu tenho que entrar com qual alimento? É com muita gordura? É com pouca gordura, sabe? Ele se atenta mais a isso, mas
Na realidade, o que é mais importante é o paciente se alimentar. O tratamento da lipidose hepática é comida, né? É comida, é uma intervenção nutricional rápida, é uma introdução gradativa, né? Para que esse animal não tenha uma síndrome, né? Pela introdução rápida do alimento. Então, no geral, a gente tem uma certa limitação com as sondas nasogástricas por conta da espessura da sonda. Então, normalmente, os alimentos que nós temos prontos, né, para alimentação enteral nasogástrica para gatos, são alimentos, dietas monoméricas, né, dietas mais quebradas. Então, a gente tem alguns alimentos comerciais que nós podemos utilizar, mas a longo prazo, aquele paciente precisa passar mais de 7 dias, mais de 10 dias com a sonda. Passou essa sonda nasogástrica, deu um primeiro suporte, tenta passar uma sonda esofágica para que a gente já mude aí o calibre da sonda e consiga introduzir alimentos para dar um suporte melhor, né? Alimento completo, digamos assim. Que tem um teor de proteína maior, de gordura maior, né? Para que possa suprir essas calorias e essa energia que o paciente deixou de receber durante esse tempo. Ah, legal. E ainda com relação à sonda nasogástrica, né? Como você disse, né? O calibre ele é menor, a gente precisa de uma dieta mais líquida, né? Uma dieta que seja mais fluida para que não entupa aí a sonda, né? Nós temos opções, né, comerciais, mas é possível também a gente utilizar alimentos, vamos dizer, mais caseiros, para reduzir custo e tudo, né, com ingredientes mais comumente encontrados aí, tá? Existem receitas práticas aí para isso? Eu posso dizer assim, sendo bem prática mesmo. Receita prática, não, né? Porque, por exemplo, você vai encontrar... você vai formular uma dieta e aí você vai ter que montar cada pedacinho ali daquela dieta, né? Os aminoácidos, você vai precisar ali da fonte de gordura, você vai precisar ali dos micronutrientes. Então, para que a gente consiga fazer uma dieta realmente completa, para que seja utilizado nesse período, é um pouco mais difícil. A gente não vai ter ingredientes mais acessíveis, né? E dietas caseiras, comida, para o calibre da sonda, não é viável, né? Então, assim, aí a importância, né? E o fato do nutrólogo, de fato, do nutricionista valorizar tanto os alimentos comerciais, né? Essa facilidade de você ter um alimento pronto que vai te auxiliar, porque se eu estou dentro de um hospital, eu, Tamires, na minha realidade, montar, o risco de contaminação é alto, o risco de fazer um alimento desbalanceado também é alto. Então, as opções de alimentos prontos não tem como comparar, realmente é o melhor. Legal. E hoje, felizmente, a gente tem muitas opções aí, né? Tanto para sonda sondas de menor calibre, né? Quanto sondas de maior calibre, né? E você poderia, acho que seria legal a gente ter algum exemplo aí de um caso clínico aí que você teve, que a nutrição ela fez toda a diferença aí no paciente? Sim, com certeza. O que para mim, né, tem vários exemplos na realidade, porque ao longo desses 4 anos, diariamente com paciente hospitalizado, realmente eu posso falar de muitos casos, mas um que para mim foi muito, muito especial, né, é uma paciente com leptospirose, tá? Eu dei um curso recentemente, eu coloquei até a fotinha dela, ela comendo, né? Essa cadelinha, ela foi resgatada, né? Ela era de abrigo. E ela tinha leptospirose, inicialmente era só suspeita, porque os exames ainda não tinham saído. E ela chegou com caquexia muito importante, né? E pelo fato dela estar muito debilitada, eu optei por passar a sonda nasogástrica, até porque ela deu entrada no hospital, eu vi a condição que ela estava, né? Ela estava em uremia, ureia e creatinina muito aumentadas,
a língua dela cortada, né? Aquele caso típico de doente renal crônico, né? E em ira também. Então, eu entrei com sonda nasogástrica, porque eu precisava dar um suporte mais rápido, até para preparar para ir para procedimento, né? E normalmente eu utilizo a sonda nasogástrica de 7 a 10 dias, certo? É o máximo que eu utilizo, até mesmo na mesma narina. O paciente não volta a comer de 7 a 10 dias, é um paciente que é um alerta para eu já colocar a sonda esofágica. E aí, essa paciente não podia de jeito nenhum passar a sonda esofágica, muito debilitada por questões de custo, né? Como era um hospital particular, não teriam condição de pagar a anestesia e o procedimento cirúrgico. Eu pensei, gente, é melhor eu trocar o lado da narina do que ela ficar sem comer. Assim que eu tirei a sonda, ela voltou a comer. Então, até um videozinho super legal. E todo mundo no hospital vibrando, né? Porque eu já ia fazer a troca e ela voltou a comer. E aí é como eu sempre falo, né? Alimento estimula alimento. Exato. Então, o fato do paciente, né, estar comendo via sonda, sem aquela forçação de barra, digamos assim, de estar forçando o alimento na boca, já é um estímulo a mais para ele voltar a comer só. Com certeza. Tava esperando tirar só aquele incômodo dela ali, só para poder comer, né? Mas é muito interessante, né? Até pacientes, muitas vezes, com quadro inicial de lipidose, né? Acontece isso, né? Da gente entrar com um suporte com a sonda, por exemplo, nasoesofágica ou nasogástrica. Depois de 1, 2 dias com a sonda, ele já volta a se alimentar, um animal que estava, às vezes, há mais de semana, às vezes, sem se alimentar. Isso. Né? Principalmente se a intervenção for rápida. Se a É. intervenção for rápida, ele volta a comer bem mais rápido. Com certeza. Legal. E a gente tem o outro lado da nutrição intensiva também, né? Que é naqueles casos onde o trato digestório ele não é recomendado, né? Por alguma limitação aí do paciente, que é o uso da nutrição parenteral, né? Você poderia falar para a gente aí um pouquinho, né, o que é a nutrição parenteral e se você tem usado aí na prática e como que tem sido os resultados? Pronto, vamos lá. A nutrição parenteral, pessoal, infelizmente ou felizmente, né? Vou dizer para vocês, ela é pouco utilizada, né? Hoje nós temos vários consensos de que o trato gastrointestinal ele precisa ser utilizado até como um estímulo imunológico, né? Mas a gente sabe que a literatura, né, fala isso, mas na prática, pessoal, tem casos que a gente não consegue utilizar, né? Não consegue utilizar a alimentação enteral. Animais que não param de vomitar, animais que têm o trato gastrointestinal realmente não estão funcionando naquele momento, seja por um corpo estranho ou alguma doença realmente perdedora de proteína, uma doença crônica intestinal, né? A alimentação parenteral nada mais é do que os nutrientes sendo ofertados de forma intravenosa, sem precisar, né, da passagem interal, via boca, estômago, né, e essa absorção intestinal. E, no geral, pessoal, a gente só consegue ofertar de 60% a 70% das calorias que os animais precisam por meio da alimentação parenteral, né, que é o que a gente chama de alimentação parenteral parcial, né? Existe a parenteral total e a parenteral parcial. Na medicina veterinária, a gente trabalha mais com a parcial, certo? E um grande desafio é que o risco de contaminação desses pacientes, como a gente tem locais, poucos locais, por exemplo, né, com UTI, e tentando tirar o máximo que a gente pode de contaminação, é um grande desafio a parenteral. Então, por esse motivo, além do custo, que realmente é bem mais elevado, né, a gente precisa de um hospital que tenha capela para ofertar esses nutrientes intravenosos sem o menor risco de contaminação, né? Animais que precisam ter acessos venosos viáveis para as medicações e outro acesso viável para os nutrientes. Então, também é um desafio, porque é um paciente que passa muitos dias hospitalizado. Normalmente, ele tem flebite, né? Inflamação dos vasos. Então,
a gente utiliza muito pouco, né? Eu posso dizer que casos muito raros e por pouquíssimo tempo. Os Sim. nutrientes que a gente mais utiliza, por exemplo, intravenoso, albumina, proteína, a gente utiliza intravenoso quando o paciente já tem uma hipoalbuminemia muito severa, né? Glicose a gente consegue fazer intravenoso, vitamina B12, mas a alimentação parenteral parcial, ela é pouco utilizada por todos esses fatores que eu falei. Risco de contaminação, além do custo também muito elevado. Uhum, legal. Bom, Tamires, nós estamos caminhando aí para o nosso final da conversa, né? Mas eu vejo que a nutrologia hoje no Brasil ela tem crescido, né? A gente vê que cada vez mais, né, os profissionais, sejam eles clínicos gerais ou pessoas que têm buscado especialidade mesmo, têm buscado essa formação, né? Mas parece ainda que a interação, né, com as clínicas, ela precisa evoluir bastante, né, para que a nutrição ela realmente faça parte da clínica aí no dia a dia, né? E como a gente comentou, né, existe uma dificuldade do clínico de praticar nutrição e muitas vezes dele acionar um nutrólogo, né, por várias razões que a gente sabe aí, práticas, né, dificuldades às vezes de custo e tudo mais, né? Mas o que você vê aí? Como que você tem visto isso? Você que está trabalhando nessa área, né? Como que tem sido essa interação, né? E como que você tem visto? Quais são os desafios aí de ser um nutrologista, né? Não clínico, né? E uma pessoa que realmente está aí só para fazer esse suporte nutricional em clínicas e hospitais. Quais que são os desafios atualmente aí? Tá. Assim, no geral, quando nós vamos até os hospitais veterinários, né, normalmente os clínicos gostam muito, os intensivistas, né? Porque realmente é de grande ajuda. Muitas vezes aquele médico veterinário, aquele intensivista tá ali, ele não consegue manejar por falta de conhecimento ou por falta de tempo, né? Porque são tantos pontos que tem que precisam ser tratados, né? Em um paciente que está ali hospitalizado e crítico, que ele assim, é de grande ajuda. Então, normalmente, quando a gente chega, né, a gente tem realmente todo o respeito no geral, né, dos médicos veterinários que trabalham ali na clínica. O nosso maior desafio ainda conscientizar e educar os colegas a saberem encaminhar qual o momento de encaminhar, até que ponto o clínico trata isso, mas isso aqui é com o nutrólogo, né? É com o nutricionista, até que ponto eu posso tratar esse paciente, né? Isso aqui eu já tenho que intervir de uma forma mais rápida. Então, nosso maior desafio realmente é educação e conscientização, né? Uhum. Quantos casos a gente atende e fala, poxa, se eu tivesse atendido antes, seria bem mais fácil, seria bem melhor para o paciente, ele estaria bem melhor, o prognóstico seria melhor, entende? Sim, seria então uma maior interação, né? A gente pensa nessa Isso, interação na hora certa, né? isso, Não na hora do desespero, ou na hora do que tem pouco já o que fazer, né? E exato. é isso aí, né? E a gente olha para o outro lado, né? Para a gente finalizar aqui realmente, olhando aí por outro lado, a gente vê também, eu venho de uma época bem anterior aí, assim, né? Que é onde tínhamos poucas opções, né? De alimentos comerciais, né? E onde pouco se fazia uso, por exemplo, de alimentação natural formulada, balanceada, né? Mas hoje em dia a gente vê que nós temos muito mais opções de alimentos comerciais aí, sejam eles para animais hospitalizados, alimentos coadjuvantes, né, e alimentos para animais completos, normais, né? E também cada vez mais tem sido crescente aí o uso também da alimentação natural, né? Olhando para esse mercado como ele está hoje, né? Ainda tem coisa que você poderia falar, mas falta algo aqui ainda que vai nos dar um suporte bom aí
né? Tem algo aí que você tenha a considerar sobre isso? Tenho. Alimentos para alimentação integral, né? Que a gente consiga utilizar a longo prazo, né? A nossa maior limitação é que, de fato, os alimentos que nós utilizamos para alimentação integral, para a sonda nasogástrica, né? Levando em consideração que a esofágica nós conseguimos tranquilamente trabalhar com ração, né? Então, é a maior vantagem, o calibre maior, mas para a alimentação integral, a gente precisa realmente de alimentos que nós possamos utilizar a longo prazo, né? Então, alimentos mais completos, de repente, alimentos coadjuvantes que sejam específicos para a passagem de sonda nasogástrica. Exemplo, eu tenho um paciente em IRA, né, insuficiência renal aguda, e que o fósforo está muito aumentado, de repente tem um alimento ali que tem um teor de fósforo mais reduzido, para que a gente consiga tentar o máximo possível preservar essa função renal e evitar aí a evolução tão progressiva, né, tão rápida. Então, mais opções de alimentações enterais para a sonda nasogástrica. Das sondas, né? Legal. Bom, pessoal, infelizmente o papo tá bom aqui, né, Tamires? Mas nosso tempo já venceu, né? E eu gostaria de agradecer você mais uma vez aí, tá? Por estar presente aqui com a gente, por estar trazendo esse assunto, né, que é muito prático aí para os clínicos, né, e os veterinários intensivistas, né, para que a gente possa cada vez mais ter essa interação, né, melhor aí entre a nutrição aí e a clínica e a cirurgia aí de pet, né, tá? Então, muito obrigado aí pela sua contribuição. Nós gostaríamos também de agradecer a todos os ouvintes, né, e fica a palavra sua aí também, final aí, para a gente poder fazer a despedida. Tá. Então, muito obrigada, professor. Já falei que me sinto honrada, né? Como tive aula com o senhor na minha pós-graduação, então realmente eu me sinto muito honrada de estar aqui, né? Eu amo nutrição, eu sou médica veterinária, mas a minha paixão, né, é a nutrição animal. E é um tema muito importante, então, sempre que eu tenho a oportunidade de falar de nutrição de hospitalizado, eu falo de nutrição de hospitalizado, né? Todas as oportunidades, na realidade, que eu tenho, porque é um tema que precisa ser falado e eu tenho a honra de poder viver isso na prática, né? E de ter tido a oportunidade de aprender também com professores que sempre levaram muito a sério, né? Sempre deram muita importância à nutrição de hospitalizados. Então, eu convido a todos vocês, sejam médicos veterinários ou tecnistas, estudantes, né? A procurarem um pouco mais sobre o tema, a estudarem, a se especializarem, porque mercado tem, né, para muita gente. E realmente toda clínica, quem bem souber, o bom empresário, ele vai ter aí um nutrólogo, né, um veterinário, um profissional responsável pela nutrição dos pacientes hospitalizados. Sem dúvidas, a recuperação é muito maior, né, muito mais rápida. Legal. Obrigado, viu, Tamires? Então, muito com obrigada. Isso, encerra e gostaríamos de agradecer a todos aí. Obrigado. Tchau, tchau.